Nós temos visto no Brasil uma crescente onda, já há algum tempo, de busca no direito penal de soluções para os conflitos e os problemas brasileiros. Como eu pretendo falar, esses conflitos eles têm motivos filosóficos, históricos e até mesmo ideológicos, de poder, econômicos. De uma maneira geral, a gente precisa primeiro estabelecer uma diferença entre o que é o direito penal, a criminologia e a política criminal. Porque são coisas que aparentemente andam misturadas na manifestação coletiva, no imaginário coletivo, e são coisas bastante diferentes. O direito penal é uma ciência jurídica, né? Ela é deontológica, ela é aquela ciência jurídica prescritiva que diz que não pode ser feito ou o que deve ser feito. A criminologia ela estuda o crime, né? Ela elabora teorias a respeito do crime, dos criminosos, da vítima, a vitimologia, as circunstâncias, causas e elabora teorias a respeito do que é o crime e o que o possibilita e o que poderia interferir na sua ocorrência. Já a política criminal já é uma política de Estado. A gente tem visto nos últimos reformas uma mudança no sentido de tentativa, né, de prevenção, de diminuição do encarceramento, penas alternativas, na discriminação, por exemplo, na questão das drogas entre o usuário e, e o tráfico, o traficante. Não vejo com muito sucesso, não, ainda mais levando em conta a taxa de recidiva, que é enorme, levando em conta a população carcerária no Brasil, a taxa de homicídio. Então, nós temos diferentes formas de ver, diferentes ciências e, ao mesmo tempo, nós temos diferentes formas de atuação. Seja o Congresso representando o povo, criando leis, seja parte dos estudantes do direito, elaborando alternativas, até bastante criativas, algumas possibilidades para sair um pouco desse cenário e as políticas públicas mesmo. Tudo é bastante complexo. Se a gente falar em termos populares, esse clamor popular por uma maior criminalização, né, isso é obviamente criminogênico, né? Você cria mais criminosos, mais crimes. Ao mesmo tempo em que, se a gente pensar que quem elabora, ou deveria, o direito penal é o Congresso, e não está imune a essas ondas populistas de criação de novas leis, de maiores punições. A gente viu o aumento agora da pena, das penas, inclusive, né? Mas a gente pode pensar assim, o que está acontecendo? Como nós chegamos a essa situação? E eu acho que tem umas coisas talvez importantes a respeito. Vamos falar, por exemplo, do Brasil.
Ministério Público, ele sempre foi, não, inicialmente foi, defensor da coroa, né? Ele sempre foi defensor dos interesses do Estado, da coroa. Não existia, obviamente, esse pensamento do direito coletivo, transindividual, direitos de grupos específicos, como da criança, da mulher, do consumidor. Então a gente começa a ver vários aspectos. Um deles, por exemplo, é do Ministério Público, né, que não é um poder constituído, mas que aos poucos vem ganhando força na nossa sociedade. Bom, quem viu o que aconteceu nos últimos tempos sabe muito bem o poder que o Ministério Público assumiu. E como quarto poder, praticamente, e não regulado. Então você vê hoje o Ministério Público podendo atuar numa família, né? Podendo interferir na criação, na defesa em defesa das crianças, mas com poder bastante grande. Direito do consumidor, do torcedor. Há pouco tempo a gente viu um time de futebol ter que fazer um termo de ajuste de conduta e baixar o que ele estava cobrando dos torcedores num final de campeonato. Que é um trem assim, impensável, né? Um time de futebol com o direito de contratar, né? E o torcedor com direito também. E é uma coisa impensável o time ter que assinar um termo de ajuste de conduta e delimitar o valor do ingresso. A gente começa a ver pelo lado do Ministério Público, por exemplo, tem outros lados, mas pelo lado do Ministério Público a gente começa a ver um aumento progressivo de poder. E em nome de, por exemplo, defender a família, intervém-se na família diretamente, o que era impensável, né? Impensável. É uma relação entre um homem e uma mulher, onde um homem hoje pode estar tonto e xinga essa mulher. O que acontece? Ele pode muito bem, se ela gravar, ter restrições à sua liberdade de ir e vir, chegar a usar uma tornozeleira, ou ser preso, ou até não ver seus filhos por causa desse distanciamento. Eu mesmo já vi casos assim. Então, a gente está vendo que à medida que o Estado ele vai assumindo seu papel de cuidar dos direitos, da dignidade humana, dos direitos do homem, isso vai tirando, em grande parte, a autonomia do direito privado, do direito individual. E uma coisa não pode acontecer sem a outra. Se a gente pensa inicialmente no direito penal como aquela instituição que delimita o poder punitivo do Estado, isso é bom, né? O que tem acontecido é o contrário, né? Cada vez que você aparentemente dá mais direitos, não aos indivíduos, mas ao coletivo, e você também está dando mais poder ao, ao Estado de punir. Então nós estamos vendo um crescente poder do Estado
de interferir nas relações individuais. A gente poderia pensar, do ponto de vista, então, de criminologia ou de políticas, melhor ainda, né, de políticas públicas. Seria interessante a gente dividir, né, entre o que seria prevenção, primária, secundária, terciária. É uma outra forma da gente entender. Teoricamente, a prevenção primária ela incidiria sobre as causas do crime. E o foco dela é na obtenção de direitos fundamentais. Ela se propõe a tratar dos problemas de criminalidade a médio e longo prazo. E ela seria a responsabilidade dos administradores públicos e direcionada para a população. Já a prevenção secundária, ela está na iminência do crime ou quando ele está acontecendo. É o que aquilo que a gente vê mais, quase que a intervenção mais policial. Ou ela seria uma prevenção secundária na medida em que ela pode também propor ações públicas. Então ela é mais presente em ações do Estado e tem muito a ver com o clamor público. Já a prevenção terciária é o crime, quando já aconteceu o crime, né? Basicamente, ela é focada no criminoso. Então, enquanto a prevenção primária ela incide sobre supostas causas da criminalidade e diminuir essas causas, que seria hipoteticamente melhorar as condições de educação, melhorar as condições de moradia, condições sociais. Então, ela é focada para a população. A prevenção secundária, ela é mais focada em grupos que estão sujeitos ao crime. E a prevenção terciária realmente é prevenir a reincidência. Bom, então a gente vê, se a gente dividir, a gente está estabelecendo também responsabilidade sobre o setor público sobre o crime, que seria a melhoria das condições da população, que seria políticas de policiamento e repressão ao crime em resposta à população mesmo, ao clamor público. E a terciária, que é essa que ninguém quase se importa, né? Que é a questão da reincidência, da população carcerária. Então, de um modo geral, o tema aqui no nosso trabalho, ele foca na prevenção secundária, que é o que fazer quando o crime já está acontecendo. É o que acontece no Brasil, né? Crime, 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 crime. Quer dizer, quais são as ações e a resposta que o Estado pode dar em frente ao clamor público. E essa resposta tem sido, obviamente, a punição, o direito penal, criação de novos tipos penais, aumento da pena. É assim que me parece que pensa o povo brasileiro, né, em termos de prevenção secundária. Ele não quer saber teoria do crime, também não quer saber o que vai acontecer com os criminosos. Ele quer saber o que vai acontecer com a realidade dele ali, com quem comete os crimes, com quem está cometendo crimes, com quem
está sofrendo crimes, com a população que está mais assujeitada à violência. E esse pedido, em geral, ele tem sido aclamado como a principal ferramenta, acho que é uma crença popular, né? Como a principal ferramenta de intervenção do Estado. Em que pese, como a gente começou dizendo no início do vídeo, em que pese o poder que nós estamos dando, né? Ao Estado, na forma de Ministério Público, na forma do legislador, de leis mais rígidas. A gente tem, de uma certa maneira, até na nossa própria polícia, né? A polícia deveria ser o quê? Garantidora da segurança, dos direitos, garantidora da paz social, de direitos primários, como ir e vir. E, no entanto, a gente vê uma distorção com essa política criminal, que a polícia vira o quê? Um agente acusatório, uma Gestapo, né? Uma polícia que vigia os outros, que vigia, que para carro e vai ver o que você tem, sendo que se não há nenhuma acusação, nenhuma suspeita, para carro e te revista. Quer dizer, nós temos uma distorção institucional aí, né? Do Ministério Público, da polícia, do próprio sistema acusatório, onde a defesa não participa, da elaboração de leis cada vez mais rígidas, porque o povo pensa mesmo em prevenção secundária. Não se pensa no que legitima esse poder de que nós estamos dando. Nós estamos passando por uma época, inclusive, gravíssima, né, no Brasil, de rupturas totais, né? Polícia, nem polícia, guarda municipal prendendo surfista que pertence à União, à praia. Guarda municipal prendendo surfista dentro de... na praia. Ela é guarda de patrimonial, ela não tem nenhuma função. E a responsabilidade sobre a praia é da União, é da Marinha. Mulher na praça sentada e a polícia levando presa porque não está respeitando. Então a gente vê como que as nossas instituições estão tão contaminadas quanto nosso povo, quanto nossa forma de pensar. A evolução do Estado, do liberalismo, de garantia de direitos, para um Estado garantidor de bem-estar social e dignidade humana, ela vai trazendo um poder a instituições cada vez maior. E é o que a gente viu, por exemplo, agora na questão da, do que a gente viu na questão da epidemia, né? Você tem cada vez mais Estado, mais atuação e diminuição de direitos. É como se isso fosse solucionar um problema, como se isso não passasse por educação, como se quarentena não fosse de doentes e não de gente saudável. Nós estamos tendo quarentena de gente saudável, nós estamos tendo fechando lojas, tirando alvarás, prendendo, em nome de um bem comum que é bem questionável, né? Até porque se funcionasse, né? Mas não é essa a questão. A questão é o direito penal, ele deveria defender bens maiores, individuais e coletivos, e ameaças a esses bens. No entanto, ele vem defendendo e sendo aplicado punições para defender o poder, não os direitos. Pelo menos essa é a minha opinião, que eu me vejo assim, bastante negativista com relação a isso. Boa noite, obrigado.